Para nós refletirmos sobre como a gratidão faz parte da identidade cristã, hoje nós vamos meditar no Salmo 126. Esse é um dos salmos queridinhos dos cristãos. É um salmo que fala de restauração, de alegria, de júbilo e, claro, de gratidão, embora a palavra gratidão não esteja nele. Vamos ler Salmo 126, que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nesse momento em que a Tua palavra foi lida, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso coração para aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Nós cremos que o Senhor é o Deus que não está longe, é o Deus que não fica quieto, mas é o Deus que fala com o seu povo. Por isso, Senhor, fale ao nosso coração, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos notado neste mês que a palavra do Senhor nos desafia a vivermos uma vida com alguns aspectos que não são tão fáceis. Um desses aspectos é a alegria. O Novo Testamento vai enfatizar várias vezes a importância de vivermos alegres. Por exemplo, nós temos Paulo falando aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E a gratidão é também um desses aspectos. Nós já vimos aqui que nós somos orientados pela Bíblia a sermos sempre agradecidos. Vimos que nós devemos levar as nossas orações e súplicas ao Senhor com ações de graças. Refletimos sobre a importância de não murmurar. E esse desafio de nós permanecermos agradecidos em toda e qualquer situação tem provocado os cristãos ao longo da história a buscar a Deus por orientação. De que maneira, Senhor, nós conseguimos viver gratos sempre, quando a nossa vida está cercada de dificuldades, de problemas, de adversidades, de conflitos, de angústias, de temores? A orientação da Escritura é clara. Deus deseja que o seu filho, aqui neste mundo, sempre tenha um espírito de tranquilidade, de regozijo, de gratidão por todas as coisas. A grande dificuldade, então, é como é que eu faço isso aqui, no mundo caído, no mundo perdido, no mundo cheio de conflitos. E esse salmo, meus irmãos, nos fala de que maneira nós podemos cultivar esse espírito alegre, um espírito agradecido, mesmo no meio de grandes dificuldades. Vejam, nós não sabemos quem foi que compôs esse salmo, mas com certeza ele expressou muito bem os sentimentos do povo de Deus depois que a nação de Israel foi libertada do cativeiro da Babilônia. Esse é o contexto em que provavelmente esse salmo foi escrito. Você se lembra dessa história? Ela começa com a entrada de Israel na terra prometida, sob a liderança de Josué. Pela graça de Deus, o povo de Deus conquistou as nações, os povos que estavam ali, tornando-se dominante naquela região. No entanto, com o passar do tempo, os israelitas se esqueceram do Senhor e começaram a adotar algumas práticas pagãs, incluindo a idolatria, misturando-se com os costumes dos povos vizinhos. E em resposta à desobediência de Israel, Deus enviou alguns juízes, alguns profetas,
e alguns reis piedosos, não todos, mas alguns piedosos, para tentar corrigir o povo. Contudo, a idolatria, o endurecimento do coração persistiram. Até que finalmente, digamos que a paciência de Deus se esgotou. E Deus resolveu castigá-los, expulsando-os daquela terra. Primeiro, o reino do norte foi conquistado pelos assírios, a potência que era dominante ali naquela época, mais ou menos em 722. Já um tempo depois, o reino do sul também estava mergulhado em idolatria. E Deus então usa os babilônios, que haviam conquistado os assírios, para levar os judeus restantes ao cativeiro. Durante esse período, o templo foi destruído, os muros de Jerusalém foram derrubados, e a população se viu em desespero, eles perderam tudo. Depois você lê ali o livro das Lamentações de Jeremias, para você entender como é que estava a situação desesperadora de Jerusalém e do povo. Velhos e jovens foram mortos, e os sobreviventes foram levados como escravos para a Babilônia, restando apenas um pequeno remanescente naquela terra. Esse cativeiro durou por volta de 70 anos, durante os quais aqueles judeus ficaram sem o templo, sem os sacerdotes, sem os sacrifícios que, de uma forma ou de outra, definiam a sua adoração. Mas, em todo esse tempo, Deus não os abandonou. Ele continuou ministrando ao seu povo por meio de líderes como Daniel, como Esdras, garantindo que a fé deles fosse preservada. E após esses anos de exílio, Deus agiu de forma soberana, de forma misericordiosa, movendo o coração de Ciro, o rei da Pérsia, que havia conquistado a Babilônia. Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus voltassem à sua terra para reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir o templo e então voltar a ter a sua vidinha ali. Muitos judeus de fato retornaram, não todos, e começaram a restaurar então as suas cidades, as suas casas e o culto ao Senhor. Esse período foi marcado pela liderança de figuras como Esdras, Neemias, pelos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, os últimos do Antigo Testamento. Mas apesar, meus irmãos, daquela alegria inicial pela restauração, por eles poderem voltar para a sua terra e reconstruir a sua vida, os desafios desse recomeço eram imensos. Os judeus começaram a enfrentar a hostilidade dos povos vizinhos, dificuldades financeiras e a constante tentação de repetir os mesmos pecados que os levaram para o cativeiro, para o exílio. Além disso, aqueles judeus permaneciam sob o domínio do Império Persa. Eles eram obrigados a pagar altos tributos e não tinham o poder de restaurar plenamente a sua autonomia política. Todos esses fatores levaram eles a perceber que aquela restauração foi uma restauração incompleta. É nessa situação que o Salmo 126 é escrito. O salmista olha para o passado com gratidão, lembrando da alegria que tomou conta do povo quando eles ouviram que poderiam voltar para casa. Mas ele também contempla as dificuldades do presente e por isso ele clama a Deus por uma restauração completa. O Salmo consegue captar muito bem essa tensão entre a celebração do que Deus já fez e a expectativa do que Ele ainda fará. E claro, meus irmãos, esse salmo não foi escrito somente para o povo daquela época. Ele foi escrito para nós. Ele nos ensina um padrão para a vida cristã também. Olhar para trás com gratidão pelas obras de Deus, reconhecer os desafios do presente e orar com esperança pelo futuro. Nós vamos dividir esse salmo em duas partes então. A primeira delas, em primeiro lugar,
a gratidão e a alegria pela restauração passada, os versos 1 a 3. Ele olha para trás, para o momento da libertação do cativeiro e recorda os sentimentos de júbilo que tomaram conta do povo de Israel. Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, refletindo aí uma alegria que é quase indescritível, que parecia como que irreal. E aqui eu quero ampliar um pouquinho o sentido desse verso para você, porque a gente provavelmente já ouviu várias vezes esse salmo sendo pregado em devocionais, e sempre a gente ouve que quando eles receberam a notícia que poderiam voltar para Sião, eles então sentiram no coração aquela coisa que a gente volta e meia sente também, tipo, nossa, será que eu estou sonhando? Isso é muito bom para ser verdade. Mas, meus irmãos, ter esse sentido está certo, ok? No final, a gente vai chegar nessa conclusão mesmo. Porém, essa é uma interpretação bastante contemporânea. Os primeiros leitores desse salmo provavelmente não pensavam com esse sentido. As pessoas que cantavam esse salmo, indo para Jerusalém, provavelmente associavam a uma outra questão. Vejam, na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, esse termo, quem sonha, ou seja, um sonhador, era um título dado para profetas. Em Deuteronômio, por exemplo, Deus fala com Moisés que ele se revelaria aos profetas através de sonhos. Ele se revelaria a algumas pessoas escolhidas para mostrar a sua vontade e alguns dos seus planos. E muitas vezes, ao longo da história do povo, esses profetas eram pessoas desacreditadas. Eles sonhavam com a restauração, mas o povo não ouvia. Eles sonhavam que a restauração ia demorar, mas ia acontecer. E o povo não queria ouvir isso. O povo queria ouvir que a restauração era agora. Jeremias, os profetas que disputavam com Jeremias, eles diziam que a restauração aconteceria em 2 anos. Jeremias falava, não, é em 70 anos. Então, esses profetas eram os sonhadores. Nós temos Jacó, por exemplo, você pode lembrar que Jacó sonha, com uma escada posta entre o céu e a terra, e anjos subiam e desciam sobre essa escada. Nós temos José, que tem alguns sonhos sobre o tempo em que ele seria governador do Egito e então salvaria a sua família. Inclusive José é chamado pelos seus irmãos de quê? Sonhador. Quem sonha? Nós temos Salomão, nós temos Daniel e muitos outros. Essas pessoas eram escolhidas por Deus para receberem uma mensagem de algo que estava por vir, de algo que se cumpriria, que eles teriam que esperar, mas que quando acontecesse, quando aquilo se cumprisse, seria motivo de muita alegria, de salvação, de libertação e de continuidade para o povo de Deus. Nesse sentido, ficar como quem sonha tem a ver com uma atitude de reconhecer o agir soberano de Deus na história. Não como alguém que simplesmente espera, mas alguém que espera com uma grande expectativa de que a qualquer momento aquilo vai acontecer. Deus vai cumprir o seu plano. Aquilo pelo qual você esperou há tanto tempo finalmente foi realizado, foi cumprido. Uma atitude então de satisfação, de realização para você. No verso 2, a segunda reação do povo é descrita. Eles não só ficaram como quem sonha, ficaram como um profeta vendo tudo sendo realizado, mas também a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A alegria era tão intensa que se transbordava em risos e cânticos. Eles celebravam a libertação, não conseguindo conter a felicidade por ver Deus transformar a sua difícil situação em restauração.
Essa gratidão enchia os seus corações e se manifestava em palavras e gestos de louvor. E essa alegria também se transformava em compartilhamento. Os judeus contavam essas boas notícias aos povos, às pessoas que eles conheciam. Vem cá, você ouviu? O rei nos libertou, ele permitiu que a gente voltasse para casa. O impacto da restauração era tão significativo que ele não ficava restrito a Israel, mas ele alcançava outras nações como um testemunho. Veja como Deus deles é grande, porque Ele restaurou, Ele fez grandes coisas por aquela terra. E então, no verso 3, eles concordam. De fato, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa é uma declaração, uma celebração pública da bondade de Deus, dando a Ele toda a glória. Eles reconheciam que, embora o decreto viesse do rei Ciro, eles sabiam que tinha alguém por trás disso tudo. Tinha alguém que levou o rei Ciro a dar a sua canetada. Ele estava por trás de cada ato, movendo os corações e mudando o destino do povo. Agora, o salmista começa a segunda parte desse salmo trazendo uma má notícia. Aqueles dias estavam no passado. Porque agora, no verso 4, ele ora e diz o quê? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Espera aí, mas Deus não tinha restaurado? Não é o que diz aí o versículo 1? Quando o Senhor restaurou. Por que é que aqui no verso 4 ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte? O que tinha acontecido, meus irmãos, é que passado aqueles primeiros momentos, aqueles primeiros dias, meses, talvez até alguns anos, daquela euforia, da alegria deles voltarem para aquela terra, eles perceberam que a vida na terra prometida ainda apresentava muitos desafios. Após a libertação inicial, a reconstrução das cidades e do templo foi um processo muito complicado. É só ler lá o livro de Esdras, o livro de Neemias, e você vai ver, como já disse, que os judeus enfrentaram a hostilidade dos povos vizinhos, os samaritanos, os amonitas, começaram a tentar impedir, a reconstrução dos muros, das casas. Eles começaram a ir lá no rei e falar, rei, se eles reconstruírem a cidade, eles vão armar uma grande rebelião contra o império. Então havia ali rumores, fofocas de rebelião contra o domínio persa. Essa oposição dificultava a restauração completa da nação. Mais do que isso, o povo estava desanimado espiritualmente, é o que o profeta Ageu vai dizer. Em vez de priorizar a reconstrução do templo, a adoração a Deus, em vez de instituírem o culto, os sacrifícios, muitos acabavam se preocupando somente com suas próprias casas, somente com seus próprios negócios, negligenciando o culto ao Senhor, deixando Deus em segundo, terceiro, último lugar. E por isso Deus levanta profetas como Ageu, Zacarias, para exortar aquele povo, lembrando que eles estavam começando a praticar os mesmos pecados que os levaram como escravos para a Babilônia antes. Para piorar, quando eles chegaram ali na terra, sabe o que eles encontraram além da destruição? Seca. Tudo que eles plantavam não adiantava nada. Nada crescia, nada frutificava. As colheitas eram muito difíceis. Tanto o Salmo 85 nos mostra isso, o profeta Ageu também. O final do Salmo 126 dá a entender que um dos problemas era a seca. A terra não produzia seus frutos. E essa realidade tão complicada, tão difícil, fazia com que a gratidão e a alegria inicial pela restauração se transformasse numa oração para que Deus intervisse de maneira completa. E para isso, o salmista vai usar duas figuras
duas analogias aqui nessa oração, como uma expectativa do que Ele quer que Deus faça. A primeira delas está no versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O Negueb era uma região desértica que ficava ao sul da Judéia. E essa região ficava deserta quase que o ano inteiro. Tão deserto, mas tão deserto, você provavelmente já viu algumas cenas, algumas fotos do sertão pernambucano, do sertão da Bahia aqui. É um pouco mais deserto do que aquilo. Sem água nenhuma, o solo completamente rochoso, seco. Sem expectativa de que aquilo pudesse nascer alguma coisa ali. Mas de repente, em algum momento do ano, que eles não conseguiam prever quando, as chuvas vinham. As chuvas vinham, os ribeiros se enchiam subitamente e transformavam aquela terra árida em um lugar fértil. O que o salmista está pedindo aqui é o seguinte: Deus, da mesma forma que inesperadamente, de repente, poderosamente, o Senhor manda aquela água que enche os ribeiros lá no sul do Negueb, faz a mesma coisa conosco, Senhor. Restaura a nossa sorte. Vem com poder, vem com graça, vem com majestade. Restaurar completamente o teu povo. Termina a obra que o Senhor começou, exatamente como aquelas torrentes no Negueb. Essa é a oração do salmista. Nos versículos 5 e 6, nós temos a próxima ilustração, que é a metáfora da colheita, para ilustrar também a restauração completa. Veja, não tinha jeito. Por mais que a terra estivesse seca, eles tinham que plantar. Eles tinham que pôr a mão na massa, eles tinham que trabalhar. Mesmo em tempos de seca, o agricultor precisava plantar as suas sementes com esperança de que as chuvas viriam em algum momento. E essa imagem vai reforçar aquilo que nós ouvimos hoje pela manhã. Obediência e fé. Confiando que o trabalho árduo e doloroso será recompensado com a colheita cheia de alegria. Então vejam, o salmista aqui tem uma espécie de visão dupla. Ele olha para trás, vê o que Deus fez e se alegra, agradece, e ele olha para frente, vê o que Deus fará e se alegra e agradece. Em resumo, queridos, o Salmo 126 nos ensina que a verdadeira alegria, a verdadeira gratidão não estão nos bens materiais ou nas circunstâncias, mas na ação de Deus na história da redenção. Para nós cristãos, isso significa olhar para trás e enxergar, lembrar o que Deus já fez através de Jesus Cristo. Ele nos libertou de um cativeiro maior do que o cativeiro político e econômico enfrentado pelo povo de Israel. Em Cristo nós fomos livres do pecado, nós fomos perdoados das nossas ofensas, nós fomos transferidos do reino das trevas para o reino de Deus. E essa libertação é muito mais grandiosa do que qualquer restauração terrena, porque ela nos torna filhos de Deus, participantes da sua salvação eterna. A razão primeira, então, da nossa alegria, da nossa gratidão, é olhar para trás e declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E vejam, queridos, talvez aqui esteja um dos principais motivos pelos quais a gente vive triste, a gente vive abatido, desanimado, porque a gente se esquece do que Deus fez. É muito fácil se esquecer do que Deus fez. Basta você acordar pela manhã. Segunda-feira,
você tem que trabalhar de novo. Ou a murmuração. É muito fácil se esquecer do que Deus fez. E é por isso que a gente precisa resgatar o que diz aquele hino antigo. Conta as bênçãos, dize quantas são, e você verá surpreso quanto Deus já fez. É assim que nós podemos viver alegres nesse mundo, olhando para trás, vendo quem nós éramos e vendo em que Deus nos transformou, nos tornou mediante Cristo Jesus. Agora, o Salmo também nos ensina que aqui nesse mundo, essa restauração ainda não é completa. Nós vivemos numa espécie de tensão entre o já e o ainda não. E a gente costuma expressar isso da seguinte maneira: o reino de Deus já chegou, ele já começou, nós já experimentamos alguns sinais deles, mas nós ainda aguardamos a sua plenitude. Deus já nos libertou do poder do pecado, mas nós ainda lutamos contra ele. Nós já fomos salvos da condenação eterna, mas nós ainda enfrentaremos a morte. O próprio Jesus declarou que o reino de Deus está entre nós, mas como é que ele nos ensina a orar no Pai Nosso? Venha o teu reino. Essa realidade, então, reflete a esperança de que algo começou, mas ainda está para se completar. Nós olhamos então para o futuro, com expectativa e fé, aguardando o dia em que Deus nos trará a restauração final que nós lemos no início do culto. Quando ele ressuscitará os mortos e vencerá a morte para sempre, nos dando um novo céu e nova terra onde habita a justiça, e lá nós estaremos com ele para sempre, sem morte, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem doença. Essa é a esperança que fortalece o nosso coração, mesmo quando nós enfrentamos as dificuldades, as dores e as lutas do presente. Nós oramos e olhamos para aquele dia, e o nosso coração se alegra, porque nós temos essa certeza. Nós vivemos em esperança, nessa esperança certa de que Deus vai completar, vai fazer tudo isso um dia conosco. Assim, nós vivemos entre o passado e o futuro, agradecidos pelo que Deus já fez e confiantes no que Ele ainda fará. Talvez você está passando por um momento em que você se vê como salmista, semeando com lágrimas. Saiba que aquilo que Deus começou a fazer em você, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, se você está semeando com lágrimas neste momento, tenha certeza que você colherá no futuro com júbilo, com alegria. Enquanto nós esperamos isso acontecer, nós servimos a Deus e proclamamos as suas obras. Testemunhamos para as pessoas que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. A certeza do já nos dá a gratidão, e a expectativa do ainda não nos enche de esperança. Eu quero terminar com duas aplicações para nós, bem simples. A primeira delas é uma pergunta para você pensar. Reflita em que você baseia a sua alegria. O que faz de você uma pessoa grata? Talvez seja aquela pessoa que você tem na sua vida, uma conquista pessoal, talvez um carro que você tenha, uma casa que você comprou, um projeto que você tem para a sua vida, talvez a conclusão do seu curso, seu namorado, sua namorada, seus filhos.
Irmãos, todas essas coisas têm a sua importância em nossa vida, mas um dia vão passar. Um dia você vai perder a sua mocidade, você vai perder a sua beleza, um dia você vai perder a sua saúde, um dia você vai perder a sua esposa, ou você vai perder o seu marido, talvez você perca até os seus filhos, talvez você perca as suas propriedades. E é por isso que todas essas coisas precisam ser secundárias. A única razão, a única fonte verdadeira de gratidão e alegria é Deus e a sua obra por nós, o que Ele fez por nós em Cristo, aquilo que Ele fez e que ainda fará. Se você põe nisso a sua alegria, em primeiro lugar, então saiba que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É por isso que você pode viver assim, com o coração cheio de gratidão. O nosso coração precisa se desapegar dessas coisas aqui do mundo. Não é que elas não importam, não é que nós não devemos agradecer por elas, mas a sua alegria não pode estar baseada somente nelas, porque um dia elas irão embora. E quando elas forem embora, o que vai restar? Por isso, coloque a sua alegria, coloque a sua gratidão em Deus. Expresse a sua gratidão, seja grato a Deus. Não a aleatoriedades, não ao universo, não ao destino, não ao acaso, não aos seus signos, mas grato ao Deus que tudo criou e que mantém todas as coisas, que te sustenta, que te trouxe até aqui e que tem grandes coisas preparadas para você. E por fim, a segunda aplicação é para aqueles que se sentem tristes, abatidos, desanimados, sem forças para continuar. Eu gostaria que hoje, pensando nesse salmo, você procurasse orar a Deus para que Ele venha com o seu Espírito Santo e encha o seu coração de alegria e de júbilo. Não ignore as tristezas, não ignore as dificuldades, a angústia, a dor, o sofrimento, mas olhe, meu irmão, através deles. Veja a libertação de Deus, enxergue o perdão de Deus através de Cristo Jesus. Perceba sobre a reconciliação que Deus lhe deu mediante o seu Filho. Que isso possa encher o seu coração de júbilo, a ponto de você transcender a dor e a agonia que muitas vezes aprisionam sua alma. Que isso liberte você. Recordar o que Deus fez por você pode restaurar o seu coração, pode restaurar a alegria da sua salvação, para que você não viva mais dessa forma. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Ainda que agora eu esteja doente, sofrendo, solitário, sem dinheiro, sem perspectiva, confuso, uma coisa eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei o que Ele fez por mim, e o meu coração se alegra nisso. Que Deus venha sobre você como as torrentes do Negueb, inundando os ribeiros da sua esperança, da sua alegria, e que nós possamos mostrar ao mundo que no meio do desespero que nos cerca, há motivo, há muitos motivos de gratidão num Deus que nos liberta e que faz muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, segundo o seu propósito e segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Que Deus te abençoe.